Nessa videoaula de número 36, a gente vai conhecer aqui a propriedade display no CSS. Eu já criei aqui um arquivo chamado aula36.html, tá? Eu limpei aquele código CSS que a gente já tinha feito nas videoaulas anteriores, mudei aqui de div para span, tá? Aquele blocos que a gente já tinha criado nas outras videoaulas. Então, para vocês entenderem melhor a funcionalidade da propriedade display no CSS, ela transforma elementos block ou inline block em elementos block ou inline block. Mas o que é isso, Fábio? Display inline block e block. São blocos, tá, no HTML, que por padrão os próprios elementos herdam esses blocos. Porém, alguns são blocks e outros são inline blocks. Para você entender melhor, então, o que seria block e inline block, eu vou colocar um background aqui nesse span, tá? Para vocês entenderem. O span, pessoal, é um caso comum que vocês vão utilizar de inline block, porque ele é um elemento que ocupa o tamanho que está sendo ocupado. Vocês vão entender melhor. A gente vai colocar aqui um background azul, tá? Para esse span que a gente tem aqui, e a gente vai atualizar aqui a página. Então, ou seja, reparem que ele só fica azul, pessoal, nessa parte aqui onde há texto. Se a gente vir aqui e colocar mais textos, vocês vão reparar que ele vai ocupando o espaço aonde tem o texto. Ou seja, ele fica agrupado, tá? Ele fica colado junto ao que existe dentro dele. Ou seja, então ele é um elemento inline block. Ele ocupa apenas aquele espaço que está sendo preenchido, como vocês conseguem visualizar aqui. Mas e se eu quisesse dar um display block nesse elemento, Fábio? O que seria esse display block? Seria você aumentar ele em tamanho 100%. A gente vai colocar aqui display block, tá? E vocês vão reparar que agora esse azul ele vai até o final da tela, tá? Então é por isso que eles possuem esse nome de block, tá? Porque eles são nada mais são que blocos no HTML. Alguns são inline blocks, o que seria os inline blocks? Seria esses elementos que ficam agrupados junto ao que está sendo ocupado, como no caso a gente viu aqui. O texto ele vinha até somente essa parte, tá? E se não definido aqui como display block, um span, ele ocupa apenas aquele espaço aonde o texto está ocupando, tá? E aí para você fazer a ocupação total do espaço, você utiliza o display block para ele se tornar um bloco. Uma outra situação que você pode entender a funcionalidade aqui do display block e inline block é criar uma div. A div é um bloco, tá, pessoal? É um elemento block, ou seja, ele por padrão ele já ocupa um espaço total. Vou colocar aqui como box 2, tá? Vou copiar esse mesmo texto que a gente utilizou aqui, vou colar. E vou copiar também esse aqui de cima e vou colocar aqui, box 2. Vou tirar esse display block, tá? Para vocês verem que ele, por padrão, já é um elemento block. Vou dar um BR aqui, tá? Para não ficar colado. Vou atualizar aqui a página. Então essa div que a gente criou aqui em cima, eu vou tirar esse display block do span, para vocês verem a diferença. Vou dar mais um BR aqui. Vamos atualizar aqui a página. Então tá aqui, pessoal. O span, ele por padrão, ele não é um elemento block, tá? Ele é um elemento inline block, então ele só ocupa aquele espaço em que ele foi preenchido. Agora, o próprio div, tá? Ele já é um elemento block por padrão, então ele já ocupa um espaço total aqui da tela. Mas, sabe, eu não quero que essa div que eu criei seja um elemento block. É simples, pessoal, basta vir aqui no próprio código CSS, tá? Display, é essa propriedade que você vai trabalhar, tá? Inline block. Ou seja, você está tornando um elemento que era block em inline. Ele vai ficar a mesma coisa agora aqui que o span, tá? Parece um pouco confuso entender nessa videoaula, mas vocês vão ver depois na prática, quando a gente estiver criando alguns exemplos de situações, vocês vão entender melhor o funcionamento aqui do display block inline block, tá? Então, quando você reparar que um elemento não está ocupando aquele espaço total que você deseja, você utiliza então o display block para que ele faça a ocupação total daquele espaço que você deseja. Ou se você quiser apenas fazer com que aquele elemento ocupe
espaço que você definiu, você utiliza então aqui o display inline block, tá? Display block para ocupar total o espaço como um bloco, tá? E o inline block para você ocupar apenas o espaço que você definiu. Por exemplo, eu poderia até criar aqui no próprio span, colocar aqui uma largura de, vamos lá, 400 pixels, tá? E nisso, pessoal, eu precisaria colocar aqui um display block para que ele fizesse a ocupação total desse 400 pixels, porque senão, se não ficar definido ali os 400 pixels, ele não ocupa aquele espaço total, tá? Então a gente coloca aqui 400 pixels. Se eu tirar esse display block, ele não ocupa aquele espaço que foi definido, mesmo eu tendo colocado aqui 400 pixels, tá? Então vejam vocês que utilizando o display block, ele faz a ocupação total. Se eu tirar, ele não ocupa, tá? Então a gente colocou ali 400 pixels e precisou colocar o display block para que ele reconheça, tá? Se eu utilizasse aqui o inline block, acredito que também funcionaria normal, tá? Porque é um tamanho pré-definido para esse span, então ele deve ocupar aquele tamanho que eu defini, tá? Se não houver definição, você vai precisar utilizar o display inline block, tá? Ou o display block para fazer a ocupação total. Vamos colocar aqui uma altura também, para vocês poderem entender melhor. Vamos colocar aqui um height 200 pixels. Display inline block, então ele vai ocupar apenas esse espaço que a gente pré-definiu, tá? Display block também, ele vai ocupar esse espaço porque a gente setou que ele tem uma largura e uma altura exata, tá? Certo? E se a gente tirar esse display block, não deixar nada, se deixar sem o display, ele não reconhece, tá, pessoal? Então é assim que a gente trabalha aqui com o display. Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima aula.